os nomes de Deus, né? Então tá ali, ó. Deus é tão bom que Ele mesmo se encarregou de Ele mesmo se revelar ao seu povo. O próprio Deus não precisou de ninguém procurá-lo, Ele mesmo se revelou ao povo. Eu quero falar um pouco dessa revelação, e a primeira revelação já está lá na tela. Aquele tetragrama é o nome de Deus. Não existe um som correto para pronunciar esse nome. Tanto que o judeu não pronuncia esse nome. Para escrever esse nome no passado, só para escrever, o escriba tomava banho e se lavava e se purificava. Se ele fosse escrever de novo, ele fazia de novo a mesma coisa, chama de ablução. Ele fazia uma ablução para poder escrever o nome de Deus. O judeu não pronuncia o nome de Deus, ele não escreve o nome de Deus, e ele não coloca o nome de Deus em nada que é dele. Porque o nome de Deus, para ele, conforme está na Bíblia, está acima de todo nome. Você não vai ver nenhuma empresa judaica com o nome de Deus. Eles não colocam. Nenhuma empresa. Você vai ver empresa de cristão com o nome de Deus, né? Mas a empresa judaica jamais, eles nunca vão colocar. Porque eles estão firmados numa palavra que está na Bíblia, dizendo assim, né? Não levantarás o nome de Deus em vão. Sob nenhuma hipótese. Por isso que eles não escrevem, não colocam nome de empresa. A gente vê tanto nome de empresa aqui no Brasil, né, com o nome de Deus. Muita gente achando que com isso eles estão atraindo o nome de Deus, eles estão fazendo errado. Porque se ele der uma nota fiscal fria, está blasfemando contra o Senhor. As pessoas não pensam quando vai fazer. Aí você coloca o nome de Deus num tapete, você está pisando o nome de Deus. Se o nome de Deus está acima de todo nome, como é que você vai nivelar o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o maior de todos, nivelar no seu pensamento, no seu cartão de visita, que você entrega para a pessoa rasga, ela rasga o nome de Deus que você colocou lá. Estão entendendo? Todo mundo em silêncio, né? Porque muita gente erra nisso aí. E é muita gente inclusive crente, que estão anos e anos da igreja, mas não aprenderam ainda o mais simples, que é compreender a natureza e o caráter do Deus que nós servimos. Nosso Deus não se mistura com aquilo que é profano, porque Ele é santo. Por isso que em uma outra palavra da Bíblia vai dizer assim: sede santos como eu sou santo. É nós que temos que ser santos. Em outro lugar vai dizer: santificai-vos, ó geração perversa. É nós que temos que nos santificar, porque Ele já é santo. É um atributo incomunicável de Deus, é a santidade dele. Então o nome de Deus em hebraico vai aparecer ali na primeira tela, vai revelar aquilo que o próprio Moisés, não entendendo, perguntou: Deus, como é que eu vou falar lá com o faraó? Eu vou falar o que com o faraó? Quem me mandou lá? Se o faraó me perguntar, aí ele vai dizer assim: diga que o eu sou te enviou. E o eu sou é aquilo ali, ó. Raiá, Rové e E. Em um nome só está escrito que Ele é, Ele será e Ele era. É a única maneira que Deus, Ele mesmo, entendeu de explicar para nós quem Ele é. Diga lá que o eu sou hoje, ontem e eternamente. Porque Deus é imutável. Então, se Moisés, a quem Deus falava face a face,
sem que Moisés visse a face dele. Ele só podia olhar para Deus e ver Deus pelas costas. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Mas ele falava face a face com Deus. Deus não conseguiu explicar para Moisés o nome dele. Porque o nome dele não cabe na sua mente nem na minha. Porque o nome de Deus é poderoso demais para você entender. Então o sentido, né? É sempre em hebraico, é da esquerda para a direita. Então como é que a gente vai ler aquele nome? Ele era, ele será, ele é e ele era. Um Deus que era, é e será. Esse é o seu Deus, é o meu Deus. Porque Deus se revela nesse tetagrama aí. Exatamente nesse aí que vocês estão vendo. Biblicamente falando, 70 nomes na Bíblia são atribuídos a Deus. Mas existe um nome específico que estamos aprendendo agora, considerado esse o mais importante, o principal, que é esse tetagrama hebraico aí. Não há, como eu disse, uma pronúncia para esse termo em hebraico. Não tem. Porque o hebreu legítimo não pronuncia o nome dele. Até porque não tem como. Se houve uma pronúncia, essa pronúncia se perdeu ao longo do tempo, porque ninguém sabe. Talvez Moisés tenha ouvido Deus falar com ele o nome dele. Porque ele falou, diga que o eu sou te enviou. Talvez esse som Deus falou para Moisés. Ele ouviu. Talvez algumas pessoas mais próximas de Moisés ouviram ele falar o som lá no passado. Mas esse som, se é que ele existiu, e a gente diz que ele existiu porque Deus falou com Moisés na sarça ardente, esse som se perdeu. Nenhum rabino, não há nenhuma gravação, não há nenhum rabino que explique esse nome. Não há. Se você pode pegar todos os escritos rabínicos, mesmo os que estão fora da Torá, não existe uma leitura que vá dizer claramente qual é o som que foi falado com Moisés. Então não há um jeito de falar, não há um jeito de expressar. O mais próximo que os hebreus aprenderam, o mais próximo é Yahvé, que aqui no Brasil se fala Javé. E aí depois eles transliteraram para Jeová. Mas eu quero de novo repetir, não existe esse som. Foi uma forma que se buscou para você e eu tentar entender um nome, um som. Então, o mais próximo é Yahvé, que é o mais parecido, o que está mais perto do que é o nome que foi pronunciado. Até porque não existe o som da letra J no hebraico. J de José não tem no hebraico J. Não existe esse som lá no hebraico, como nós temos o J aqui na nossa língua, não tem lá. Então, se eu falar a palavra Javé, eu não estou falando corretamente, porque no hebraico não tem a letra J. Então, de novo, mais próximos é Yahvé, por causa da letra hebraica. Então Deus revelou esse nome a Moisés lá no monte. E, como eu disse, se houve um som, esse som se perdeu. Hoje só é possível entender que houve um som. A primeira letra que aparece no tetagrama é Yud, que revela o termo verbal do verbo ser no futuro. Se a tela estiver ali, está lá no início. Que quer dizer o quê? Será. Diga lá que o será está falando com você, Moisés. Ele se apresenta como aquele que será e nos diz: se permanecermos em Deus, Ele é o nosso futuro. Pegou?
Pegou o manto aí ou não? Isso é uma chave espiritual. Ele diz assim, diga lá que o meu nome é Será. Por que será? Porque se você permanecer firme em mim, você morará comigo no futuro, porque eu sou o seu futuro. Estão pegando aí ou não? É muito profundo? E aí, a segunda letra é rei, que representa o mesmo verbo no tempo verbal do passado, que revela, traduzindo o nosso foi, que nos diz que Deus sempre existiu, Ele nunca deixou de existir, então Ele era. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Então eu estou aqui apresentando um Deus que sempre foi Deus, e que se você permanecer dele, ele será o seu Deus lá no reino dele. Pegaram as duas palavras? A terceira letra é Vav, que é uma conjunção aditiva, que seria algo na nossa língua como I, José e Maria. O I é uma conjunção, esse Vav em hebraico é a conjunção aditiva, então vai ligar, ele será, ele era e ele é a conjunção que está ali, formando 4 palavras, ou 4 letras. E a quarta letra, após a conjunção, é rei. No tempo presente, Deus diz assim, eu sou. Ou seja, Deus revela a sua eternidade, que o Senhor é o Senhor do tempo e da criação. Pegou? Essa é a maneira que Deus se apresentou a Moisés. Isaías 43, verso 13, vai dizer assim, olha, profeta Isaías vai dizer assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. A revelação profética que Deus deu para ele. Antes que acontecesse, que existisse o dia, eu sou. Eu sou Deus. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém vai escapar das mãos de Deus. Ninguém. Nem o Todo-Poderoso no Brasil vai escapar das mãos dele. Não vai. Isso eu te garanto que não vai. E ele diz assim, olha, aqui que está o manto para nós. Agindo eu, quem pode impedir? Estão pegando? Agindo eu, quem vai impedir? No dia que você pegar esse manto, vestir esse manto, você não terá mais medo de nada. Você não terá mais medo da morte, você não terá medo de doença, você não terá medo do homem mau, você não terá nenhum tipo de problema, mesmo porque se você entregar sua vida toda para esse Deus aí, ele vai dizer assim, agindo eu, quem vai impedir? Estão pegando? Ah, mas aquela pessoa falou que vai me matar. Ah é? Agindo eu? Quem impedirá? Ele não mata. Ah, eu vou te dar um prejuízo. Agindo eu, quem impedirá? É por isso que o casamento você está firmado aí, ó, nesse ponto. Agindo Deus, quem impedirá? Pegaram? Porque se o seu casamento estiver firmado nessa rocha aí, ele nunca se abalará. É por isso que eu vejo muita gente errando. Ah, eu vou casar, eu já arrumei os negócios do cartório e tal. Ele dá mais prioridade à lei que veio depois de Deus do que ao próprio Deus. O primeiro casamento não é o do homem, o primeiro casamento é o de Deus. Porque quem instituiu o casamento não foi a lei, foi Deus. Deus é quem instituiu o casamento. Quando ele criou o homem, criou a mulher e fez eles se ajuntarem para a multiplicação. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Agora eu estou arrumando meu casamento, já vou fazer o casamento lá no cartório e tal. O que é o de verdade ele esquece. Que é o casamento
diante de Deus, para ele ser a rocha. Agindo eu, as pessoas não percebem quem é o nosso Deus. Elas não dão honra a quem de verdade merece honra. Eu vou dar honra lá pro como é que chama aquele negócio que faz as festas aí, né? Vou dar honra lá ao local de festa, vou dar honra à mulher que vai fazer o bolo, vou dar honra a um monte de coisa. Esquece de Deus. Quem é o número 1? É Deus. É Ele que você tem. Primeira coisa que você tem que pensar assim: meu bem, nós vamos casar. Quem vai fazer o nosso casamento? Qual o pastor? Qual a igreja que nós vamos? Que lugar que eu vou preparar isso? Porque esse é o primeiro, é o número 1 para quem é espiritual. Não é o casamento lá fora, não. As pessoas erram aí. Elas dão honra a quem não tem honra. Aí depois o casamento vira aquele caos. E aí depois ainda fala: ah, meu Deus, não me ajuda. Tá, você deu honra para ele? Quem está em primeiro lugar na tua vida? Tem que ser Deus. Quem tem que receber a primícia dos seus bens? É Deus. Porque se você honra Ele, aí Ele te honra. Agindo eu, quem impedirá? Estão pegando ou não? Isso é muito profundo, porque isso leva tempo da gente aprender esses negócios. Eu já errei muito, hoje eu não erro mais. Porque quando a gente entende isso e a gente dá honra a quem tem honra, aí Ele nos honra nas pequenas coisas. É nos detalhes. Você vê Deus agindo nos pequenos detalhes. Eu, mas a pastora, tive uma experiência aí nesses últimos dias. A gente viu Deus agindo em R$200. Ninguém tomou nada que é nosso, porque Deus não deixou. Entendeu? Agindo eu. Guardem isso, irmãos. Se vocês guardarem isso, vocês vão aprender o caráter de Deus. Honra primeiro Ele, o resto vem depois. Porque a Bíblia diz: se você honrar a Deus, Ele acrescenta as outras coisas. Aí eu vou começar a namorar. Tá, você consultou quem primeiro? Você consultou a Deus primeiro? Você deu honra a Ele primeiro? Ou você foi primeiro, né, com o seu sentimento, pensou com a sua caforinga? Com o que você pensou? Depois não reclama. Você quer namorar? Você é crente de verdade? Quem você tem que procurar primeiro? Onde você vai se aconselhar primeiro? Fala o nome para mim. É Deus, ué. Porque se Ele agir, nada mais vai impedir. Se Deus não estiver na frente, aí você está por conta do espírito do mundo. Essa que é a verdade, irmão. Parar de ser hipócrita. A Bíblia diz o quê? Quem não serve a Deus está servindo a quem? Exatamente, porque Deus falou o quê? Quem opera nesse mundo? A potestade do ar. Está lá na Bíblia. É porque a gente lê a Bíblia, mas não se apossa da Bíblia. Aí a gente continua batendo cabeça. Vamos ver outro texto? Texto maravilhoso para entender quem é Deus. Êxodo 3:14. Você devia gravar isso na sua mente. Diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Pronto. Eu sou o que sou, Moisés. Mas Deus me explica quem és tu. Eu sou o que sou. Fechou. Como diz aí um humorista do Brasil, passou a régua. Acabou, não tem mais o que explicar. Para que explicar? É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou vocês. Pronto. Não tem que explicar muito. Diga para eles lá que o eu sou mandou, te enviou a você. O eu sou é o nosso Deus. E aí Deus, então, depois de se revelar para Moisés dessa maneira tão profunda, que poucos entendem, aí Ele começa a nos dar algumas emanações. Um Deus imanente e que emana. Aí as emanações de Deus nos fez compreender Deus de outros nomes. Então não é que Deus tem outros nomes, é
É porque Deus se deixou revelar através das emanações. E se você pegar as 10 ou as 12 sefirotes que estão na Bíblia hebraica, na Torá, que é esse Antigo Testamento nosso, você vai ver as sefirotes, que são as revelações da verdade de Deus, mostrando nomes de Deus por suas alusões, por apelidos, por adjetivos e pelas coisas que Deus fez ao seu povo, em favor do seu povo, que gerou nomes para que o povo pudesse entender o que ele estava fazendo. Então as principais sefirotes de Deus estão ligadas às 7 emanações principais de Deus na Bíblia. Aí eu vou falar agora. Quais são as 7? Olha o número que eu estou falando, 7. Hoje, quando falava aqui, pouca gente talvez entendeu ali. Apareceu 7 candelabros. E ele disse que ia tirar o que? O Espírito. Por quê? O candelabro que ficava exatamente na sala secreta de Deus significava os 7 Espíritos de Deus. E se Deus apagar o Espírito em você, Ele decidir apagar o Espírito em você, você pode preparar que você vai para o inferno. Foi isso que aconteceu com Saul. Deus tirou o Espírito dele. Eu tenho corpo, alma e o Espírito. O Espírito, quem me deu? Deus. Se Deus tirar isso aqui, acabou, porque vai habitar aqui um espírito imundo. E o espírito imundo é que vai fazer você fazer as coisas erradas. Amém? Amém. Então vamos aprender as 7 emanações de Deus. A primeira emanação, Jeová Jireh, que quer dizer o que? O Senhor proverá, do original Yahvé Ireh. Está lá em Gênesis 22:14. Ou seja, Deus falou com o seu povo: fiquem tranquilos, eu vou levar a provisão até vocês. Eu é que vou dar a provisão a vocês. Estão entendendo, irmãos? Quando a gente confia em Deus, Ele vai trazer a provisão até a nossa casa. Ele traz a provisão. Aí Ele vai trazer como? Ele vai abrir uma porta para você, Ele vai trazer bênção para você, Ele vai trazer serviço para você, porque Ele não vai colocar uma pedra de ouro na tua casa, porque senão Ele está indo contra a própria Bíblia, que diz assim: do suor do seu rosto comerás. Mas Ele vai te dar toda a condição. Ele vai te dar o melhor da terra que você merecer. Amém? Está pegando? Amém. Então a provisão de Deus chegará na tua casa. Ele que levará os clientes para você. Ele é quem levará as pessoas até você. Ele é quem levará o salário até você. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou assim: eu que estou te pagando o seu salário. Eu falei assim: não, você está enganado, não é você que paga o salário, não. Mas como eu pago? Não, Deus usa você para pagar o meu salário, mas não é você que paga o meu salário, não. Aí ele ficou assim: você é um homem de fé. Eu falei: sou. Quem me dá a minha provisão é Deus. Ele pode até usar você, mas é Ele quem está me entregando a minha provisão. Ele quem leva os clientes para mim. É Ele que faz o meu dinheiro multiplicar. É Ele. Que é Ele que vai lá nas pessoas e toca as pessoas para me abençoar. Amém? Amém. Diga o povo de Deus aprender esses segredos de Deus. O povo de Deus nunca mais passará fome. Aí tem uma outra emanação de Deus. Jeová Rafá. É o Senhor que cura. Porque lá no deserto não tinha farmácia. Lá no deserto não tinha nada. Mas ninguém ficava doente, porque quando ficava doente, era só chamar o sacerdote, a pessoa se curava. Não tinha remédio.
Porque ele diz: eu sou o Jeová Rafá de vocês, eu que curo. Eu é que curo vocês, eu sou o Senhor que cura, o Senhor que sara você. É do original Yavé Rafá, Êxodo 15, 26. Por isso que eu falo, se você estiver doente, tem que orar. Porque você não sabe se aquela doença é espiritual ou é uma doença carnal. Nós não deveríamos estar doentes como estamos hoje. Porque o povo de Israel no deserto não adoecia. Sabe como é que eles morriam? Deus às vezes chamava o casal, eles iam dormir e morriam os dois juntos, até abraçados. Quando chegava o tempo, Deus avisava a pessoa: agora eu vou te recolher para mim. Não tinha dor, não tinha sofrimento, exceto quando acontecia como aquela mulher que duvidou de Deus, ele botou uma lepra nela. Miriam. Aí é diferente. Aí Deus está: você está duvidando? Você acha que eu não sou Deus? Não, não estou. Toma uma leprinha aí para você aprender quem sou eu. Nós também vimos Deus se revelar e emanar como Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor vai à frente das minhas batalhas. Ele é meu escudo, Ele é minha bandeira. Você está na dificuldade, meu irmão, você está na batalha, você está sofrendo um ataque do inimigo, levanta a bandeira de Jeová Nissi e passa ela, esfrega ela na cara de Satanás. Porque Ele é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Só que quantas vezes você lembra que Ele é a bandeira? Eu estou debaixo de ataque de Satanás, mas você esqueceu que Ele é a nossa bandeira? Você tem que chamar Ele e falar: eu, Deus, Jeová Nissi, venha me ajudar a vencer essa batalha. Também esse Deus é conhecido por uma outra emanação, Jeová Chamar. Algumas pessoas falam Samar, mas é Chamar, que significa: o Senhor está aqui. O Senhor está presente. Ezequiel 48, 35. Então isso é para você aprender. Na hora que você estiver na angústia, fala: opa, esqueci do Jeová Chamar. Jeová Chamar, venha comigo. Eu sei que o Senhor está presente aqui para escutar minha oração, para escutar meu clamor, para trazer misericórdia sobre minha vida, para me proteger do homem mau, para me proteger de quem quer me matar. Aí você fala assim: Jeová Chamar é o Deus que está presente em todo lugar. Por isso que Ele é onisciente, Ele é onipresente, porque Ele está lá, é só você chamar Ele. Amém? Amém. Agora Ele não vai invadir o seu quarto, não, nem o seu banheiro, nem a sua casa, nem o seu escritório. Você tem que chamar Ele. Por isso que é Jeová Chamar. Chama Ele, diz o Senhor: se faça presente aqui na minha oração. Amém? Amém. Depois nós temos um outro Deus chamado Jeová Shalom, ou Yavé Shalom, que é o Senhor da paz. Está brigando em casa? Chama Ele. Marido está brigando? Mulher está brigando? Yavé Shalom, o Deus da paz. Entra nesse lugar. Governa a minha casa, governa a minha empresa. Para quem quiser ver o texto, é Ezequiel 48, 35. Nós temos um outro Deus, uma outra emanação, que é Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus da guerra. É o que vai na batalha para você. Para que você vai batalhar com as suas mãos? Se você tem um Deus que batalha por você, Ele é chamado Senhor dos Exércitos, o Senhor das hostes celestiais, Yavé Tsebaote. Você tem Deus. Você tem esse Deus de guerra. É só você clamar para Ele guerrear por você. Ele é o Senhor das hostes celestiais. Todas as hostes celestiais são governadas por esse Deus. E se Ele quiser, Ele pode mandar, dar uma ordem lá, e anjos de guerra vêm para te ajudar. Amém? Amém. Tem alguém com medo aqui? Por isso que Ele diz assim: por que vocês temem, se eu estou com vocês?
Quem está com Deus não precisa temer mal nenhum, nem a morte a gente precisa temer. Depois nós temos um outro Deus chamado Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Eu demorei a aprender isso. Hoje qualquer pessoa que quiser, eu não entro na justiça mais, porque eu entrego para esse Deus aí, esse aqui, porque esse aqui, a justiça dele não falha. Não falha. Não preciso mais de justiça humana, porque esse aqui entra em meu favor. Esse Jeová aqui Tzidkenu, eu vou só chamar ele Senhor da justiça, faça justiça para mim. E vou esquecer, porque na hora que eu esqueço é que ele vai lá e faz. A gente só depois escuta falar. Não é, Gisele e Igor, né? A gente vê assim na internet umas coisas, não é? A gente entrega para Deus e esquece. O resto ele vai fazer. Não aponta um dedo para um servo de Deus que está na forma, porque depois as consequências são das pessoas, não é? Porque a gente tem que fazer o quê? Suporta todas as coisas e entrega para esse Deus aqui, o Senhor da justiça. Ele vai fazer justiça por você. Algumas outras emanações bíblicas de Deus. Olha, Deus se apresentou ao povo com outras emanações, todas registradas na Bíblia através dos profetas. Jeová Elohim Israel. Israel. O Senhor é o Deus de Israel. Então o Senhor é o seu Deus se você pertence a Israel de Deus. Jeová Kadesh. O Senhor que santifica. Também Deus se apresentou um Deus que santifica quem busca a santificação. E ele diz: buscai a santificação sem a qual ninguém me verá. Só vê Deus quem é santo. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, e nada. Será que você crê mesmo? O Senhor é o meu pastor, e você crê nisso? Eu creio. Na minha casa não tem faltado nada desde 1997, quando a gente resolveu definitivamente entregar a nossa vida a Deus. Nunca faltou nada. Até quando eu achei que não ia dar, deu. A minha primeira filha está formada, eu dei a ela o curso superior e entreguei ela com diploma para a vida. Essa daqui já está formada, está até começando a empreender na área dela, que ela formou. E aquele lá está em processo de formação. Acho que falta 2 anos e meio, é isso? E Deus há de me dar a graça de pagar a faculdade dele até o último dia. Que eu quero depois que ele diga assim: meu pai fez tudo que precisava fazer para mim, me entregou uma profissão. Aí daí para frente é com ele. Amém? Estou cumprindo o meu papel. Deus já me honrou na primeira filha, na segunda, e só falta aquele lá. Já está com meio caminho andado, falta pouco. Vencemos 2 anos e meio. E vamos vencer os outros 2 anos e meio. Porque Deus vai estar conosco. Jeová Naquel, o Senhor que destrói completamente o mal. Para aqueles que creem, o mal está me atacando? Eu sei o que eu vou fazer. Senhor, eu entrego em tuas mãos esse mal, esse demônio. E aí deixa que Deus faz, porque Ele destrói. Amém? Amém. Jeová Elion, muita gente conhece essa palavra, né? É o Senhor Altíssimo, que Ele está no mais elevado do universo. Ele é o forte dos fortes. É do original El Elyon. É uma outra forma de entendermos Deus. Temos também, pouca gente conhece esse, o Jeová Gimolam, que é muito judaico esse, que significa o Senhor que recompensa. Tudo que eu faço para Deus, Ele me recompensa. Você às vezes não vê. Eu vim aqui, troquei os negócios aqui, como fez o rapaz aí, botei o fio, fiz isso. Eu não vou cobrar nada da igreja, fica tranquilo, quem vai te recompensar é Deus. Esse Deus aqui, ó, El Gimolam.
Deus não deixa nada que você faz para Ele sem que Ele te dê algo em troca. Nunca. Então essa semana eu sei que vieram os diáconos aqui para colocar a placa. Eu estou tranquilo, porque eu conheço esse Deus aqui. El Guimolan. Ele vai dar para vocês mais do que vocês imaginam. Na hora certa. A gente às vezes só pensa em dinheiro. Não, Ele vai te dar proteção, vai te dar saúde, vai te livrar do mal, vai trazer algo extraordinário para você, vai proteger a tua casa, vai proteger a tua esposa, vai proteger teus filhos. Tudo isso faz parte disso aqui. O Senhor que nos recompensa. Amém? Eu toda vez que eu olho para Gisele, eu lembro desse Deus aqui, porque eu orei por ele, para esse Deus aqui. Falei, o Senhor, ela está indo para lá. Eu quero que o Senhor relembre tudo que ela fez para o Senhor naquela igreja. Eu sou Deus de volta para ela, lá quando ela estiver ganhando um neném. Vai dar tudo certo. E o Deus me respondeu. Esse Deus aqui que eu orei por ele. O El Guimolan. É o Deus que recompensa tudo que a gente faz. Aí a gente fala com ele, mas ela fez isso, fez aquilo. Deus, lembra-te de mim. Lembra desses feitos. Aí ele retribui. Porque você teve uma gravidez tranquila, ganhou neném de forma miraculosa, não teve nenhum problema, e estão aí as duas bênçãos esperando as mais duas que virão. Não, aí não é profecia não. Não, aí não é profecia, tá? A outra profecia era, essa não. Essa não. Não brinca, pastor, por favor. Não, mas não é não. Tadinho do Igor. O Igor tá quieto, né? O Igor não fala nada. E aí Deus também se revela para nós de uma outra maneira, né? Deus 3 em 1. Deus 3 em 1. Deus se revela na natureza como 3 pessoas em uma. Quem são as pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo. As leis da natureza não mudam. Como Deus é imutável. Como Deus é eterno. Deus é autoexistente. E as leis da natureza também são. E transcendente. Porque o Senhor é o autor de todas as leis existentes em todo o universo. Presta bem atenção nisso aí. Ele colocou nas leis da natureza a sua própria assinatura. Deus assinou. Eu vou provar para vocês que Ele assinou. Pensa que nós temos 3 coisas básicas assim, que todo mundo sabe o que é: matéria, tempo e espaço. Todo mundo sabe, estudou na escola, ouviu falar. Vamos lembrar? Matéria, tempo e espaço. Quantos são? 3. Tempo. Vamos falar do tempo. Passado, presente, futuro. Quantos? 3. Ontem, hoje e amanhã. 3. Manhã, tarde e noite. 3 de novo. Ué. Sabe por que tudo é assim? Porque Deus assinou isso. Pai, Filho, Espírito Santo. Tá bom, pastor, então tá, vamos falar do espaço. Ah, tá bom, quer então discutir com Deus sobre espaço? Então tá, quais são as 3 constantes do espaço? Física ou química? Largura, altura e profundidade. 3 de novo. Pai, Filho, Espírito Santo. Quer discutir com o próprio Deus as coisas? Tá bom, pastor, então tá, mas faltou a matéria. O senhor não falou da matéria, o senhor falou da matéria aí, tá bom, vou falar da matéria. A matéria são os átomos. Como é que é feito o átomo? Vamos lá? Prótons, nêutrons e elétrons. 3 de novo. Não é 3? Quem estuda física aí? É 3, ou química. Deus assinou de novo para você na matéria. Ele é a matéria. Ele que criou a matéria. Aí ele fez 3 de novo, assinou outra vez. Ah, pastor, tá bom. Qual é a base dos prótons e dos nêutrons? 3 quarks.
em cada um deles. De novo, 3. Ah, você quer ir mais a fundo? Quer então ir até a última gota do prótono, do elétron? Eu vou te mostrar o que tem lá. 3 de novo, 3 quartos. E agora? Você imagina um elétron que é minúsculo. Aí você quer dividir o elétron e vai achar 3 outra vez. Porque Deus assinou lá no elétron também. Amém? Amém. Ah, tá bom, pastor. E a matéria? Tá. Quais são os estados da matéria? Vamos lá, quem estudou aí? Sólido, líquido e gasoso? Ou 3 outra vez? Ué, gente, é tudo 3? Porque Deus assinou a matéria. A matéria foi Ele que criou. Ainda tem gente que acha que Deus não é 3. Tá bom, então. Ah, mas tem a música. A música foi criada no céu. Então tá bom. Música? Oh, música é com Deus mesmo. Melodia, harmonia e ritmo. 3 de novo. É 3 outra vez. Porque Deus assinou na música. A música é a autoria dele, não é do diabo. É dele. Então, meu irmão e minha irmã, a criação é 3 em 1. E Deus deixou a assinatura dele na própria natureza para você não ter dúvida que Deus existe. Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Só para você não ter dúvida. Se você tiver dúvida, vai estudar Química e Física, que eu falei dessas coisas todas hoje aqui, e tudo chegou no 3. Salmo 19, 1 e 2 vai dizer assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a outra noite. Quem criou tudo? Deus. Você tem dúvida? Tem dúvida aí que Deus criou tudo isso? Você acha que o homem seria capaz de criar tudo isso aí? Seria? Quem é o nerd aqui? O pessoal gosta da informática. E você poderia criar tudo isso aí que Deus criou? E outra coisa importante, Deus não muda. Só para acabar de acabar, Deus não muda. Hebreus 13, 8 vai dizer assim: Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que Hebreus está falando isso? Porque ele está lembrando que Cristo é Deus. O eu sou, ele é, foi e será. Amém? Amém. Estão pegando aí a conexão? Amém. Então Hebreus vai dizer que Cristo é Deus porque ele é Deus. E ele diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. 3 de novo. Se Cristo é Deus, então o Senhor não muda. Porque ele é da mesma natureza de Deus. Olha, Isaías 48, 12 vai dizer assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu, o primeiro, e eu também sou o último. Amém? Amém. Ele é o primeiro, é o meio e é o último. Pegou? Amém. Amém. Não tem jeito, você vai cair sempre em Deus. Aí eu vou pegar outro texto, Malaquias 3,6. Não vou usar Malaquias 3,10. Vou usar o 6, vai dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que nós não somos consumidos? Porque Deus não esquece o amor e a misericórdia. Amém? Senão, já era há muito tempo. Mas Deus disse assim: eu não vou fazer isso. É há muito tempo. Tem um outro texto que eu gosto muito, está em Tiago 1,17, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Você não tem condição de ser uma pessoa boa. Descendo do Pai das luzes, que Ele que criou tudo isso, em quem não há mudança. Olha lá, não há mudança em nosso Deus, nem sombra de variação. Ou seja, Ele é imutável. Amém? E aí, Salmo 102, verso 1, vai dizer assim: mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Deus sempre será o mesmo, e Ele nunca terá fim. Deus existe ontem, hoje e amanhã, porque Ele é o Senhor do tempo. E Deus deixou uma assinatura em você.
Sim. Deus deixou uma assinatura no seu DNA. Sim. A chave para traduzir o código do DNA para uma linguagem significativa é aplicar a descoberta científica, eu fui buscar, que converte os elementos em letras. Com base em seus valores equivalentes, o hidrogênio se transforma na letra hebraica iod. Olha o que os cientistas descobriram, hein? O nitrogênio na letra rei. Comecei lá no início da pregação falando sobre isso, hein? O oxigênio na letra vav. E o carbono na letra gimel. Essas substituições revelam que a antiga forma do nome de Deus, Yahvé, existe como química no nosso código genético. Deus está aí dentro de você. É exatamente o equivalente hebraico de Yahvé, o nome de Deus. Portanto, o nome do Criador é o que une as duas hélices de um DNA que está dentro de você. Todo mundo tem. Até quem vai para o inferno tem. Ela está dentro de você. Independente da sua raça, da sua religião ou da sua crença. Deus assinou lá duas hélices do seu DNA. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Como é que eu me transformo em filho de Deus? Eu tenho que crer. Aí eu sou feito, porque eu sou apenas uma criatura. Portanto, antes de receber o Senhor Jesus como Salvador, o homem é uma criatura de Deus, mas tem sua assinatura. Mas não é ainda filho, nem co-herdeiro do reino dos céus, porque isso só vem quando a gente aceita Jesus. A vós, vou ler o texto que está em Colossenses 1, 21 e 23. E vai dizer assim: a vós também que no outro tempo ereis estranhos, está aparecendo ali? E inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, esperante ele e perante Deus, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Olha, tem um detalhe, né? Tem um si aí, que as pessoas esquecem de si. Está muito em moda hoje eu vi hoje uma igreja LGBT, e aí o cara falando, mas vocês são isso? Não, Deus vai dar um jeitinho. É porque eles não lêem esse pedacinho aí, né? Olha só o que está escrito ali. E se não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Deus está falando assim: eu mandei pregar o Evangelho a todo mundo, mas poucos irão crer e irão se transformar em filhos. Amém? Você é filho? Amém. É? Então você tem que dar um glória a Deus. Bota aí a imagem do tetagama, para eles verem lá. Do DNA. É essa aí. Sabe quem descobriu isso? Cientistas. Eles lutaram para descobrir o óbvio. A assinatura de Deus nunca deixou de estar no DNA. Olha lá. O tetagrama está naquelas duas alças de DNA que está dentro de você aí. Tem um DNA dentro de você que tem o nome de Deus escrito lá. Ele assinou você. Porque você é obra dele. Por que ele não ia assinar? Os cientistas só estão quebrando a cara, né? Aqueles que falavam que o universo tinha sido feito por um Big Bang quebraram a cara. Porque agora descobriram algo aí que não tem nada a ver com o Big Bang. Já era. Não tem mais Big Bang. Então quem defendeu o Big Bang aí agora vai ver, não, teve alguém que criou esse negócio aí. Porque não tem mais como defender aquela tese. Não tem mais jeito. Né? Essa nova... Eu esqueci esse negócio que está voando no espaço aí, descobriu agora
várias coisas, descobriram o óbvio, que tem que ter um criador, não tem Big Bang. A teoria do Big Bang foi-se para o espaço. Amém? Amém. Você tem a assinatura de Deus? Amém. Deus está aí? Amém. Então fica de pé. E vamos adorar esse Deus aí. Esse aí, ó. O Deus que se apresenta para nós.